Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Renata e depois de uma semana de pausa, hoje vamos conversar sobre o capítulo 138 de Chainsaw Man. O capítulo passado foi uma loucura total. A garota misteriosa foi ainda mais saliente e o Denji acreditou que finalmente se daria bem. Mas acabou que eles foram parar num karaokê e enquanto a garota cantava, o Denji se defendia dos figurantes que apareceram do nada para atacá-lo. Se você sempre me acompanha e curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Enfim, só um aviso rápido antes de começarmos o capítulo. Esse review atrasou mais do que o normal porque a minha mãe sofreu uma queda e fraturou o cotovelo. E aí, ela teve que imobilizar o braço com gesso e vai ter que operar muito em breve. Então, a partir de agora, pode ser que os reviews atrasem nas próximas semanas, porque eu estou meio sobrecarregada. Eu já tenho pouco tempo livre para fazer as coisas do canal e agora que ela precisa de ajuda, eu estou com menos tempo ainda. Mas é isso, e eu espero que vocês entendam. Bom, o capítulo começa com o Denji e a garota se encarando, ambos com um taco de beisebol na mão. E do jeito como o capítulo anterior terminou, ficou parecendo que eles iriam se enfrentar. Mas na real, o que aconteceu foi que a garota partiu na direção do Denji porque tinha um figurante apontando uma arma para ele, sendo que ele nem percebeu isso. Então, ela jogou o taco de beisebol na cara do figurante, que acabou deixando cair a arma no chão. Só que a arma era de brinquedo. O Denji ficou surpreso porque jurava que ela era inimiga dele. E realmente era o que estava aparecendo, né? Afinal, ela estava mais preocupada em cantar Chuchu Lovely Muni Muni Muramura do que ajudar o Denji quando ele estava sendo atacado. Aliás, essa música já está há 2 semanas na minha cabeça. Enfim, mais uma vez, o Yoshida brotou ali do nada, o que já é clássico, e disse que aquela garota se chamava Mifune Fumiko e que o Denji era o senpai dela. No final das contas, a Fumiko pertence à Divisão Especial 7 da Segurança Pública. Em tese, ela não é inimiga do Denji e sim tem a intenção de protegê-lo durante a sua vida escolar. E também foi revelado que ela tem 22 anos, mas ela ainda está no ensino médio. Em uma situação normal, eu até pensaria que ela é repetente, mas sendo ela da segurança pública, talvez isso seja uma realidade normal no mundo de Chainsaw Man. Aliás, eu não lembro de cabeça quem foi, mas vários inscritos acertaram a teoria de que ela é da segurança pública. E esse lance de ter agentes da segurança pública protegendo o Denji me lembrou a vibe do Arco dos Assassinos Internacionais. Mas enfim, a pergunta que ficou foi: se o objetivo era proteger o Denji, então por que ela continuou cantando enquanto o Denji foi atacado? A resposta oficial é que ela não queria parar de cantar a música no meio. E isso é algo que eu até entendo, porque quando tá tocando uma música, eu detesto que tirem a música no meio e coloquem outra. Nossa, isso me dá muito nervoso. Eu tenho toque com isso. Enfim, Yoshida comentou que o Denji era o Chainsaw Man e, por conta disso, não seria incomum alguém tentar matá-lo se souber a sua identidade secreta. E sabendo disso, Yoshida arranjou alguém para proteger o Denji. Só que ele não fazia ideia de quem eram aqueles caras porque eles não tinham nenhuma identificação. Aqui tem um detalhe interessante. Se esses figurantes apareceram lá para atacar o Denji, quem será que enviou esses caras? Em um primeiro momento, eu cheguei a pensar na Kiga e na igreja do Chainsaw Man, mas eu acho que se a intenção fosse matar o Denji, eles não teriam mandado esses NPCs. Provavelmente, eles mandariam alguém forte ou um demônio, talvez até para forçar o Denji a se transformar. Mas se não foi a Kiga, então quem foi? A minha teoria é que essa galera pode ter sido enviada pela própria segurança pública para testar o Denji se ele iria se transformar ou não. Eu acredito que o objetivo era confirmar se o Denji iria mesmo obedecer à segurança pública. E isso também explica
porque essa garota ficou cantando ao invés de ajudar o Denji enquanto a porrada estava comendo solta. Ela só resolveu ajudar quando viu um cara puxando a arma, porque naquele momento ela pensou que a vida do Denji realmente estava em perigo e que aquilo ultrapassava os limites da armação. E mais uma prova de que tudo isso era um teatro da segurança pública para testar o Denji é que o Yoshida também estava lá, a postos para aparecer no momento certo. Bom, a Fumiko continuou dando mais investidas no Denji e comentou que ficou surpresa em ver que o Chainsaw Man, no caso o Denji, era forte mesmo sem se transformar. Mas como eu já tinha comentado com vocês, isso é algo compreensível porque ele foi treinado pelo Kishibe. Então, ele consegue enfrentar de boa uns NPCs sem se transformar. Enfim, o Denji ficou chateado porque, tadinho, ele realmente acreditou que a Fumiko queria dar uns amassos nele. Na real, o lado racional do Denji até chegou a cogitar que aquilo era uma armadilha. Mas como ele tem uma carência afetiva seríssima, parte dele acreditou que a garota estava realmente interessada nele. Então, pro Denji, era frustrante saber que, mais uma vez, tudo aquilo era uma mentira. Só que a Fumiko disse que realmente gostava do senpai, o que causou uma certa desconfiança no Denji. Mas ela insistiu que gostava dele porque ele é o verdadeiro Chainsaw Man. Mas reparem que o interesse da Fumiko reside no fato do Denji ser o Chainsaw Man. A Fumiko até pode se tornar uma espécie de pretendente do Denji, para rivalizar com a Asa ou até, quem sabe, com a Rizzy. Sim, a Rizzy. E daqui a pouco vamos conversar mais sobre ela. Mas mesmo que a Fumiko participe de um eventual triângulo amoroso, percebam que ela é mais uma que tem interesse no Chainsaw Man e não no Denji. E o que o Denji realmente precisa é de uma garota que goste dele pelo que ele é de verdade, e não simplesmente porque ele é o Chainsaw Man. Com isso, ela não supre a necessidade genuína do Denji. De qualquer forma, Yoshida repreendeu a Fumiko por não estar trabalhando direito e prometeu que iria educá-la direito para que o Denji não precise mais lutar. E aqui tem mais um detalhe interessante. Segundo o Kaio Scooter, o Yoshida se dirige à garota a chamando de Konoko, sendo que em japonês essa expressão é usada para se referir a pessoas que são mais novas. Eu sempre acreditei que o Yoshida fosse novinho, tipo uns 17 anos. Só que a forma de tratamento do Yoshida com relação a essa garota pode revelar que o Yoshida é mais velho do que a gente imagina, ou pelo menos eu imaginava, já que a Fumiko tem 22 anos. Se bem que a Konshi parecia ser jovem, mas não era bem o caso. Com relação a essa primeira parte do capítulo, em resumo, a intenção da segurança pública é, supostamente, proteger o Denji, já que ele não pode mais se transformar no Chainsaw Man. E a Fumiko apareceu justamente para cumprir essa missão a partir de agora. O detalhe é que isso não seria necessário se a segurança pública não tivesse feito essa proibição. Então, por que eles querem tanto isso? Bom, a igreja do Chainsaw Man é financiada por políticos e a segurança pública faz parte do governo. Então, é possível que a igreja e a segurança pública estejam trabalhando juntas. Na segunda parte do capítulo, vemos a Asa deitada na cama assistindo TV. Como já foi mostrado em outros capítulos, a Asa atualmente é o grande assunto do momento. Antes, o noticiário falava o tempo todo do Chainsaw Man, mas ele acabou perdendo espaço para a Asa, que ganha mais popularidade a cada dia. Naquele momento, a Asa era a queridinha da mídia e era até chamada de linda colegial caçadora de demônios. E essa expressão ficou ecoando em sua mente. Até a Yoro comentou que não era ruim ser reconhecida ou elogiada porque era uma forma de preencher o vazio que ela sentia. Mas a Asa explicou que ela não estava fazendo aquilo para ser elogiada, mas sim porque ela queria ajudar o Chainsaw Man. E ela não estava feliz em receber todo o holofote porque ela estava perdendo a sua privacidade. De fato, isso não deixa de ser verdade, mas para mim isso pareceu meio que uma falsa modéstia, porque no fundo ela estava gostando da atenção, de ser chamada de linda e de receber elogios. Sinceramente, quem não gosta disso?
Ainda mais a Asa, que assim como o Denji, possui uma forte carência afetiva. Então, na realidade, a Asa estava gostando de se sentir amada pelas pessoas. E por mais que ela não queira admitir isso, esse sorriso é a prova disso. Por outro lado, a Iora admite que isso lhe traz uma sensação boa, até porque ela acredita que isso fará com que ela mate o Chainsaw Man. Já caminhando para o final do capítulo, o Denji ficou encarando um cartaz da igreja do Chainsaw Man, com a Asa sendo a garota propaganda. E nisso, do nada, apareceu uma pessoa reclamando com o Denji que era uma babaquice esse negócio de associar uma garota que acabou de surgir com o Chainsaw Man. Nesse momento, eu até pensei que fosse o Infernal da Violência, por causa do capuz, mas já adianto que não é. Mas o garoto fez um comentário bem interessante de que aparecem umas cicatrizes no rosto da Asa quando ela tá lutando com os demônios. Essa era uma dúvida que os fãs sempre tiveram, né? Se as cicatrizes da Yoro eram visíveis para todo mundo ou só para os leitores. Agora, o Fujimoto acabou com nossa dúvida. A reação do Denji diante dessa abordagem foi apenas comentar que ultimamente tem vários estranhos aparecendo para puxar papo com ele. Mas o garoto falou: "Peraí, eu não sou estranho não. Você não me conhece? Se bem que eu também não lembro de você. Mas você deveria estar me reconhecendo, Chainsaw Man." Só que o Denji não fazia a menor ideia de quem era o sujeito. Bom, já que ele sabia que o Denji era o Chainsaw Man, o garoto decidiu se apresentar como o Swordman. Mas ainda assim, o Denji não faz ideia de quem é esse cara. E eu não sei se vocês reconheceram, mas de fato, eles já se encontraram no passado. Mas antes de chegarmos nisso, se você está curtindo o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado quando sair o próximo review. Chainsaw Man e Swordman se conheceram perto do final da parte 1. Em algum momento desconhecido, tanto o Swordman como outros híbridos sofreram lavagem cerebral e foram manipulados pela Makima. Eles acabaram fazendo parte da Divisão 5 da Segurança Pública, que era uma equipe de híbridos de armas, criada com o propósito de combater o Chainsaw Man preto. Eu lembro que quando eu li a parte 1 e vi esses híbridos, eu fiquei pensando, quem são essas pessoas? Porque eu não lembrava deles e achava que eu tinha deixado passar algum detalhe batido. Mas só depois que eu percebi que vários deles só foram introduzidos pela primeira vez naquela luta contra o Chainsaw Man. Mas depois nunca mais tivemos notícias deles. Até agora. Uma das teorias mais famosas dos fãs era que os híbridos da parte 1 ainda estariam vivos, e essa teoria acabou de ser confirmada nesse capítulo, pelo menos com relação a um dos híbridos. E se o Swordman está vivo, isso nos leva a crer que outros híbridos também possam estar vivos, como a Rizzy e a Quan Chi. Provavelmente, os híbridos não têm memórias do que aconteceu durante a batalha, pois estavam sendo controlados pela Makima. Então, caso a Rizzy apareça, é possível que ela não se lembre do Denji, pelo menos não do momento que ela lutou contra o Chainsaw Man preto. Contudo, o demônio do anjo acabou recuperando as suas memórias em um certo momento e se lembrou de tudo que a Makima fez no vilarejo onde ele morava. Então, se a Rizzy reaparecer, ela pode recuperar algumas memórias do passado. Por outro lado, o fato do Denji não reconhecer esse garoto parece confirmar que, naquele momento que o Chainsaw Man preto apareceu, o Potita estava no comando, enquanto o Denji estava meio inconsciente. E é por isso que ele não deve lembrar do momento em que lutou contra o Swordman no passado. E o interessante é que, mesmo não lembrando direito do Denji, o Swordman sabe que ele é o Chainsaw Man. Mas como ele obteve essa informação, se são poucos que sabem disso? É possível que ele também seja da segurança pública, mas eu torço que ele seja um cara legal e se torne amigo do Denji, porque ele tá precisando disso. Aliás, uma outra teoria bem interessante do Kaio Scooter é que pode ter sido a segurança pública que enviou o Swordman ao Denji, porque ele é jovem e poderia se infiltrar no colégio como um garoto do colegial. E se enviarem mais alguém com aparência jovem, será que a próxima pessoa poderia ser a Rizzy? Eu vou gostar se a Rizzy voltar,
porque ela é uma personagem que merece ter mais desenvolvimento. E também a Reese passou a gostar do Denji pelo que ele era e escolheu fugir com ele no final da sua história, apenas para ser morta pela máquina. Mas enquanto estava morrendo, ela ainda estava pensando no Denji. Então, seria legal se eles se reencontrassem de novo. Enfim, eu gostei desse capítulo e senti que a história tá andando. Não sei pra onde, mas pelo menos eu fiquei com a sensação de que a história tá caminhando pra algum lugar. Mas me responda uma coisa, se a Reese voltar, com quem vocês vão shippar o Denji? Com a Asa ou com a Reese? Comentem aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve.